capítulo 2 de Hebreus, versículo 3. Vamos ler juntos? Então, o escritor deste livro, ele diz que a salvação que começou a ser anunciada por quem? Pelo Senhor. Aí ele diz que nos foi confirmada por quem? Pelos que a ouviram. Quem são os que a ouviram que ele está se referindo aí? Parabéns, irmãos, os apóstolos. Então ele diz que a salvação que Jesus anunciou, que ele trouxe, ela nos foi confirmada. Quer dizer, ele recebeu esta palavra da salvação por um dos apóstolos. Então concluímos que o escritor não foi o quê? Parabéns, não foi um apóstolo. O escritor então deste livro foi alguém que não um dos apóstolos. Paulo, quando escreve, ele diz: eu recebi do Senhor. Então não foi o Paulo, porque ele coloca as coisas dessa maneira, como se ele tivesse recebido do próprio Senhor. Ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele vai sempre colocando assim. Mas esse escritor conhece muito bem o Antigo Testamento, principalmente o livro do Êxodo, o livro de Levítico, no Antigo Testamento. Ele cita muito, principalmente esses dois livros. Esse é um escritor judeu crente, por causa do conhecimento que ele tem das Escrituras, do Antigo Testamento. Agora, o grego deste escritor é o melhor grego do Novo Testamento. Não tem um livro no Novo Testamento que tenha um grego, um estilo superior ao dele. A carta aos Hebreus. Ele usa mais o texto da Septuaginta do que o texto da Tanar, do hebraico, na verdade. Ele usa mais o texto grego do Antigo Testamento, que já existia, porque foi feito 3 séculos antes de Cristo, texto grego, a tradução. Ninguém sabe, na verdade, quem foi esse escritor. Talvez tenha sido Barnabé. Talvez tenha sido Apolo. Nós não temos certeza de quem pode ter sido. Mas, por exemplo, Apolo é mencionado por Paulo no livro de Atos, que foi escrito por Lucas. Ele diz, por exemplo, no capítulo 19, versículo 1, que aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou, aí vai falando, então ele menciona Apolo aqui, na verdade, e ele fala coisas assim muito especiais sobre Apolo, na verdade, na carta, neste livro de Atos dos Apóstolos. Alguém que diz que talvez tenha sido Barnabé, outros dizem que talvez tenha sido Silas, mas não temos unanimidade, não há unanimidade, na verdade. Sabemos que Apolo nasceu em Alexandria, no Egito, era um judeu que nasceu em Alexandria, no Egito, falava grego fluentemente, foi educado ali. Bem, uma outra coisa interessante neste livro, esse livro tem quantos capítulos? Muito bem, tem 13 capítulos. Veja bem o que ele fala sobre essa obra dele, capítulo 13. Versículo 22, Hebreus 13, 22. Vamos ler juntos?
Ele escreve 13 capítulos e ele diz que ele escreveu tudo de que maneira? Abreviadamente. Foi uma coisa abreviada que eu escrevi aqui para vocês, na verdade, né? 13 capítulos. Então, os irmãos podem sentar e ler essa carta, porque essa carta é curtinha, de acordo com ele, na verdade. É uma breve carta, ele escreveu tudo resumidamente. São coisas interessantes essa carta, na verdade, né? Isso não é carta, porque o estilo da carta tem sempre claramente quem é o remetente e quem é o destinatário. Não é isso mesmo? Você vê Pedro, carta de Judas, carta de Tiago, a carta de Paulo, sempre claramente ele diz quem é que está escrevendo e para quem está escrevendo. Nós não temos isso aqui. Nós não temos isso aqui. Então, esta carta que nós chamamos de carta, que não é carta, é, na verdade, um tratado teológico. É uma obra fantástica sobre Jesus. E agora os irmãos vão me dizer sobre o tema desta carta. Os irmãos vão me responder. Capítulo 1 de Hebreus, versículo 1, versículo 4. Por favor. Vamos ler juntos aí, por favor? Muito bem. Tem alguma outra versão aqui na igreja? Os irmãos têm alguma outra versão? Com palavras diferentes? Como é que está aí? Ótimo. Está falando de quem? E está falando que Jesus é o quê? Ótimo. Então o tema deste livro é sobre quem? E sobre o que sobre Jesus? Que ele é o quê? Superior. Então este livro, você pode escrever tema da carta aos Hebreus. Jesus é superior. Aí você vai perguntar, superior a quê? Aí ele vai falando sobre tudo que ele é superior. Tudo que Jesus é superior. Né? Aqui nesse versículo 4, ele diz que Jesus é superior a quem? Superior aos anjos. Superior aos anjos. Vamos ver no versículo 1 então, do versículo 1 ao versículo 3. E os irmãos vão dizer sobre ele é superior a quem? Vamos ler juntos, por favor? Então ele está querendo sugerir alguma coisa aí já, não é verdade? Quem é esse filho? Jesus. Versículo 2, por favor. Ótimo. Versículo 3, por favor. Expressa a imagem da pessoa, expressa a imagem da pessoa de quem? De Deus, isso mesmo. Pode prosseguir, por favor. Então Jesus, o texto bíblico, o escritor bíblico está dizendo que Jesus é superior a quem? De acordo com esse contexto que nós vimos aí, que foi mencionado. E o que ele menciona no versículo 1, no versículo 2, o que ele menciona? Parabéns aos pais, aos profetas. Ele é superior aos pais, superior aos profetas. A revelação dele é superior. Isso que ele está querendo passar para nós. Jesus é superior. Então, se você sabe o tema de um livro, o escritor deste livro, e se você vai tendo consciência disto, tem mais chance de você entender a mensagem ou não? Tem, não é verdade? Essa palavra que é superior ocorre aqui na carta aos Hebreus mais de 10 vezes, 12 vezes. Essa palavra ocorre aqui. A palavra kreiton em grego. Vamos ver, por exemplo, 7,19.
Hebreus 7:19. Vamos ler o 18 e 19 para entendermos melhor, por favor. 18 e 19. Vamos ler, por favor? Pode prosseguir o 19 agora? Em outras Bíblias está o quê? No lugar de melhor esperança. Qual é a tradução que você tem aí? Esperança superior. Ótimo, uma esperança superior. Então Jesus tem ele é uma esperança superior. Versículo 17, do capítulo 7 mesmo de Hebreus, por favor. Tu és sacerdote eternamente. Está citando o Salmo 110, está citando o texto lá, com o texto do Gênesis. Está falando de quem aí? De Jesus. Então nós concluímos aí que ele está querendo dizer que Jesus é superior a quê? Exatamente. Superior a todos os sacerdotes. Então o escritor bíblico vai falando sobre isto na verdade. 7:22, por favor. Vamos ler juntos? E no lugar de melhor, em algumas Bíblias está superior aliança. Então a aliança de Jesus é superior. Ele é um sacerdote superior. Ele é superior aos anjos. Ele é superior aos profetas. Jesus é superior. Então o escritor aos Hebreus vai falando sobre isto. Vai falando sobre esse tema. Capítulo 8, versículo 6, por favor. Vamos ler juntos, por favor? Então fala da melhor aliança, das maiores promessas, da maior aliança de tudo, da superior. Vai falando nesses termos, na verdade. Capítulo 10, versículo 34, por favor. Vamos ler juntos, por favor? Então vocês têm uma possessão superior, maior, permanente. Falando sobre. Então nós temos um sacerdote superior, temos um profeta superior, temos uma revelação superior, temos uma aliança superior. Tudo isso em quem? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Capítulo 11, versículo 16, por favor. Então nós temos uma cidadania superior, um país superior, tudo superior, na verdade, né? Vai falando nessa direção. Capítulo 11, versículo 35, por favor. Vamos ler juntos? Fala de uma superior ressurreição, vai falando desses termos, na verdade. 11:40, por favor. Vamos ler juntos? Então, dizendo, Deus tem preparado uma coisa superior para você.
Ele está escrevendo para os seus ouvintes. Os seus leitores, os seus ouvintes, certamente são judeus crentes, para esse povo que ele está escrevendo. Capítulo 12, versículo 24, por favor. Vamos ler juntos? Então, todo o livro vai mostrando Jesus nesse sentido. Mas se os irmãos pensam que só em Hebreus nós temos essa mensagem, nós nos enganamos. Nós nos enganamos. Vamos ver, por exemplo, Mateus, palavras de Jesus, capítulo 12. Vamos ver Mateus capítulo 12, versículo 42. Vamos ler juntos? Então Jesus, na Bíblia, ele é apresentado como superior, maior que Salomão, mais sábio que Salomão. Versículo 41 de Mateus, por favor. Vamos ler juntos? Então Jesus é maior que Jonas, maior que Salomão, né? Que coisa maravilhosa, né? Que coisa fantástica. Capítulo 12 mesmo de Mateus, versículo 6, por favor. Que coisa maravilhosa. Quem é que é maior que o templo? Jesus. Então a Bíblia, o Novo Testamento, apresenta Jesus maior. Maior. Eu acredito que é muito importante que nós tenhamos fé num Deus que é maior que os nossos problemas, que é maior que as nossas dificuldades, que é maior que as nossas limitações. Eu acredito que Davi, quando enfrentou Golias, que era enorme, 2, 3 vezes maior que ele sabia que ele tinha um Deus que era maior que Golias, na verdade. Eu acredito que Daniel sabia que o seu Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, era maior que o império, poderoso império babilônico e os seus deuses. Eu acredito que muitas vezes somos derrotados e ficamos destruídos emocionalmente, perdidos, porque nós esquecemos de que o nosso Deus é superior, é maior do que tudo e todos. O seu Deus, o nosso Deus é maior do que o nosso pecado, que o nosso erro, que o nosso fracasso. Sim. O perdão dele é maior, a graça dele é maior, o amor dele é maior. Por isso que Paulo diz: onde abundou o pecado na minha vida, superabundou a graça de Deus. A graça dele foi maior. E por isso nós temos razões para louvarmos ao Senhor. Obrigado, porque a tua graça é maior do que o meu pecado, o teu perdão é maior. Obrigado, Senhor, porque a tua luz é maior do que as trevas que há em mim. Obrigado, Senhor. E nós não podemos esquecer isso. Eu acredito que Jacó venceu, depois de tantas dificuldades, problemas na família, problemas no trabalho, buraco, escravidão. Ele venceu prisão, ele venceu porque ele cria sempre que o Deus dos seus pais estava com ele, que esse Deus era maior, era superior que tudo. Sim, eu acredito que Davi venceu, que
que Davi venceu Golias, que venceu os problemas, porque ele cria num Deus assim. Daniel, Paulo, a mesma coisa. O apóstolo João, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 4, ele disse o seguinte, vamos ler esse texto bíblico. Vamos ler juntos? Que coisa maravilhosa. Filhinhos, tratamento de carinho, de amor, de ternura. Ele falou, meus filhinhos, sois de Deus, vocês pertencem a Deus, e vocês são vitoriosos sobre este mundo, sobre a maldade deste mundo, sobre a perseguição, sobre a hostilidade, sobre tudo, sobre Satanás, sobre o pecado de vocês, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Sim, maior. Maior é o poder de Deus, maior é a graça de Deus. Então eu gostaria que você que está aqui nesta noite, que tem levado uma surra talvez dos problemas desta vida, quero dizer para você que maior é o que está dentro de você, no seu coração, na sua mente, do que o que está no mundo. Ele pode matar o seu corpo, mas não pode matar a sua alma, o seu Deus, na verdade. Então eu gostaria de encorajar você a permanecer com os olhos fitos em Jesus, como o escritor aos Hebreus escreveu. Nós vamos prosseguir a carreira cristã olhando para Jesus, porque Ele é a nossa inspiração, porque Ele é maior do que as minhas limitações, maior do que as minhas fraquezas, maior do que tudo, maior do que o meu pecado. Esse é o Jesus que nós temos no Novo Testamento. Esse é o Filho de Deus, não esqueça disso. Você tem uma enfermidade, você tem uma fraqueza, você tem um passado triste, você tem um presente triste, você não tem esperança no futuro, não tem esperança, mas você continua com a esperança que Deus plantou no seu coração, na verdade. Você não tem esperança no futuro, porque não tem esperanças humanas no futuro, você não tem razão para ter esperanças no futuro. Um dos textos mais lindos do Antigo Testamento ele diz sobre Abraão, mesmo sem esperança, em esperança creu. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa fantástica, né? Que coisa fantástica esses textos da Bíblia. Que obra maravilhosa que nós encontramos na palavra de Deus, né? Esse é o nosso Deus, né? Esse é o Senhor nosso Deus. Mesmo sem ter esperança humana, razão para ter esperança, nós continuamos com esperança, né? Então eu gostaria de encorajar você a prosseguir crendo naquele que é a razão da sua esperança, que é maior do que qualquer coisa que você possa esperar de qualquer governo político deste mundo, na verdade. Então, crê com base na esperança da palavra de Deus, do Deus da palavra, de Jesus Cristo, que é maior do que todas as coisas. Amém? Quero orar por você nesta noite, você que veio aqui na casa de Deus e que estava pensando que o seu problema é maior do que o seu Deus, que estava pensando que a última palavra não é do seu Deus, a última palavra é do mundo. Não, queria convidar você a
crer no Deus, nesse Deus do Novo Testamento, revelado em Cristo Jesus, que é maior do que tudo e todos, na verdade. O amor dele, a graça dele, o poder dele. Vamos, pois, orar ao Senhor nesse instante. Eu quero orar por você, você que está aqui, que deseja que oremos em seu favor. Alguma coisa na sua vida que você quer, nesta noite de culto, de oração ao Senhor, Deus te trouxe aqui. Se Deus falou o seu coração, se você quer entregar isto nas mãos de Deus, quer que nós oremos em seu favor, só levante a sua mão então. Amém. Amém. Pode abaixar. Pai, há coisas na nossa vida que às vezes nós pensamos que elas são invencíveis, são intransponíveis. Às vezes pensamos que não há solução, que não há remédio, que não há cura. Mas nesta noite o Senhor falou a nós, através da Tua palavra, que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo, querendo nos destruir, nos arrasar, nos vencer. Mas em Ti, Senhor, e no Teu Filho Jesus, somos mais do que vencedores. Ajuda-nos a crermos no Teu amor, que é maior do que tudo, no Teu perdão, na Tua graça, no Teu poder. E ajuda-nos a descansarmos em Ti, como já cantamos nesta noite. A confiarmos em Ti. E a confiarmos o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro a Ti. A confiarmos a nossa família, a nós mesmos, em Ti, nas Tuas mãos. Toma-nos e toma os nossos medos, a nossa ansiedade, a nossa preocupação. E ajuda-nos a andarmos em paz, vitoriosos em Ti, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém.